Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daisy Hofmeister, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área da educação, como Educação Especial Inclusiva, Supervisão e Orientação Escolar, Gestão Escolar, os cursos da área da educação que são vinculados à nossa pós-graduação. A gente tem muitos convidados e muitos assuntos a falar, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre educação inclusiva em ação, o papel do educador e o papel da escola. E para esse nosso bate-papo, para essa nossa interação em relação a isso, esse assunto é um assunto tão debatido hoje, está tão vigente, a gente tem um compromisso ético, vamos dizer assim, com uma educação especial, com uma educação inclusiva, com o papel político-pedagógico desse nosso contexto. Eu vou convidar a nossa professora coordenadora do curso de Pedagogia Digital, professora Estela Rocha, que vem fazer companhia nesse bate-papo, para que a gente possa conversar, possa dialogar, possa trazer, né, Estela, novos conceitos, trazer o nosso olhar, vamos dizer assim, tanto da área educacional, tanto da pós-graduação, quanto da graduação, nesse assunto que é um assunto tão em alta hoje, que é a educação especial inclusiva, e como que essa educação especial, né, de que forma ela consegue ter suas práticas, ter suas ações, ter suas ferramentas para trazer uma ação bem efetiva para a sociedade, né, dentro da escola e fora da escola. Eu já quero agradecer você, a participação, especialista em pedagogia, uma pedagoga de primeira, um exemplo para todo mundo. Então, já te agradeço para que a gente comece e inicie esse nosso bate-papo. Se apresenta um pouquinho e fala um pouquinho de você. Oi, Deise. Primeiro eu quero te agradecer, né, ter me chamado aqui para a gente conversar de um assunto que é tão caro para a gente que é da área de educação, né? E por que que eu falo caro? Porque desde que a gente tem a história da educação brasileira, a gente tem o debate sobre os que estavam excluídos do processo educacional, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala numa perspectiva mais ampla, né? Então a gente está dialogando sobre educação inclusiva mais de 500 anos de história, né? Por mais Verdade, que verdade. não é? De forma legal, a gente tem isso na LDB em 96, na Constituição de 88, mas a gente está muito tempo nesse campo aí. Então, para a gente é um assunto muito caro. Você já me apresentou, eu sou pedagoga, mas tem uma coisa interessante da minha formação, Daisy. Eu sou de uma das últimas turmas, né, do curso de pedagogia, em que ainda tinha habilitação em educação especial. Né? Então, aqui no Rio Ah, de Janeiro, a gente tinha, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um curso de pedagogia com essa habilitação. Então, eu sou de uma das últimas turmas que se formou ainda antes da DCN de 2006. E é interessante que a minha turma ficou marcada pela turma de pedagogia que mais formou pedagogas para educação especial. Eram os cinco. que Normalmente, bacana. escolhia-se apenas um pedagogo escolhia a habilitação. Isso, era isso que eu ia te falar. A gente tinha aqui também, né? Eu estou em Curitiba, vamos dizer, a gente também Uhum. tinha essa opção de escolha, né? De Sim, escolher, apesar que não tinha essa bagagem tão voltada para a educação especial inclusiva. Era muito mais para orientação e supervisão escolar, que faz parte da pedagogia. Então a sim. gente tinha mais essa vertente. E eu lembro também que as pessoas quase não escolhiam essa área, né? Porque era uma área que quase não se falava ou se debatia muito pouco, vamos dizer assim, né? Ela existia, a gente sabia, enquanto pedagogas, mas era um debate muito pequeno, né? Um debate bem ali no interior da escola, dentro daquele grupo, não era tão abrangente como a gente é hoje. Fico feliz em saber que você escolheu a educação especial inclusiva, que eu acho que faz parte, né? Eu costumo dizer assim que eu não sou especialista nessa área, mas essa área é uma área que mexe com a gente, com o pedagogo. A gente está muito atento a isso. Né? A Uhum. gente tá sempre pensando como garantir o direito, né, dessas pessoas, do estudante, à educação como um todo, né? Não é só garantir o direito da pessoa com deficiência, assim, de todo mundo ter a educação. A gente tem isso. Quem é pedagogo, entrou numa sala de aula, parece que é uma cachaça, né? A gente não vicia e a gente Sim. não consegue mais sair disso, né? Então, a ideia da gente falar sobre educação inclusiva dentro da sua ação, dentro dos seus
principais aspectos, dentro daquilo que a gente tem como o papel da escola, como o papel do educador, discutir um pouquinho essa abordagem, né, Estela, discutir como que são esses pressupostos, quais são as estratégias pedagógicas, o que promove a participação e a aprendizagem de todos, talvez um pouquinho desse currículo hoje, né, como que a gente vê a escola, como que a gente vê o papel do educador. Eu nem falo do professor em si, porque eu acho que todo mundo que está dentro da escola é o educador, né? Uhum. É o educador, desde a da pessoa que está lá na sala de aula, que tem uma formação específica, até aquela pessoa que está cuidando da escola, que está gerenciando os processos, que está cuidando das crianças, né, ou do jovem, ele é um educador. Então, como que a gente consegue perceber a educação especial hoje, né, a educação inclusiva hoje? Ela teve muitas transformações. Você mesmo disse, né, as novas leis, as novas diretrizes, isso cada vez sendo mais discutido, fica, talvez um pouco para mim, assim, como que a gente realmente promove essa participação? Como que a gente torna essa aprendizagem mais colaborativa? Como que as pessoas entendem? Eu tenho percebido, não sei se você percebe, que esse papel do educador, ele ainda é muito da gente sensibilizar ele para uma formação, né? Para algo que a gente diga, olha, isso é necessário, isso é importante, isso vai fazer parte. Essa sensibilização desse educador, eu acho que é a primeira coisa que me chama atenção. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto com o Instituto dos Cegos, para a gente estava trabalhando. E eu fui entrevistar o pedagogo, assim, num bate-papo como está sendo o nosso, e eu perguntei para ele qual que era a grande ferramenta para aquela educação, para aquelas pessoas. E ele falou para mim que a única ferramenta que ele tinha era atitude, ter atitude de fazer algo. Então, eu fui com uma expectativa dele me mandar ferramentas muito mais tangíveis, e ele veio com algo ali, e aquilo me surpreendeu. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, né? Qual que Uhum. é o que promove essa participação? Como é que você enxerga isso? Deise, você trouxe umas questões bastante importantes para a gente poder fazer um diálogo aqui. Eu vou começar pela sua última fala, que foi a questão da atitude, tá? Para eu te dar um exemplo que eu acho que vai facilitar a gente dialogar. Quando eu falo da atitude, e aí eu vou utilizar como um referencial teórico Paulo Freire, quando ele fala da responsabilidade, do comprometimento do professor, né? Quando ele se compromete com a educação do outro, porque entrar numa sala de aula como professor ou como um outro profissional daquela escola é dizer que eu estou me comprometendo com o outro, né? Com o tempo do outro, a maturidade do outro, o desenvolvimento do outro. O que eu posso fazer para ele ser a melhor performance dele? Eu acho que essa é a questão. E aí a atitude que a gente... Quem é da área de educação especial já vem falando há um tempo que a atitude, a gente já passou por isso. Já éramos para todo termos uma atitude inclusiva. Entretanto, eu entendo que muitos colegas ainda, talvez por uma formação muito distante, em que, como você mesmo disse, olha, aqui na minha região a gente não tinha uma habilitação em educação especial. Eu acho que por conta dessa distância, ele ainda não se sente completamente preparado para colocar isso em prática. E aí eu vou dar um exemplo de quando eu estava com uma turma de formação de professores de nível médio, né? E eu recebi numa turma de alunos de 16, 17 anos, então estou falando de jovens, né, adolescentes, e eu recebo um estudante de 27 anos, cego, buscando a formação de professores por conta de questões que aconteceram na vida dele. Então, esse estudante relata no seu primeiro encontro que ele perdeu a visão ali no final da adolescência, não se deu muito bem com essa situação em si, ele para a vida e depois ele retoma. Então, eu estou no momento de retomada da vida desse estudante. E o que acontece nesse momento, Deise? Como professora de disciplina de prática pedagógica, eu preciso orientar os alunos a atividades práticas na sala. E eu fiz uma proposta para alunos do primeiro ano do ensino médio a fazerem um boliche de garrafa PET de vogal. Ó, A, E, I, O, U.
Quem é professor aí sabe que isso faz parte, né, da construção desse professor, da formação desse professor de educação infantil. E a turma pouco se conhecia. Quando a gente foi dividir os grupos, ninguém escolheu esse estudante para participar do grupo. Ele ficou completamente afastado. E aí que eu entendo, Deise, que vem a atitude inclusiva. Naquele momento, né, e a gente fala que o professor toma, às vezes, atitudes muito mais rápidas, ele tem que ter um raciocínio mais rápido que um médico, ou mesmo que um juiz, porque ele tem que decidir sozinho com 40 em sala. E eu falei assim, ai, que bom que ninguém escolheu o fulano, porque o fulano vai ser o meu avaliador dos boliches. Esse boliche precisa ser sensorial. E aí é atitude inclusiva, ou seja, como é que a gente transforma? Peguei uma cadeira, sentei ele do meu lado, ele ficou sentadinho. Chega a primeira garrafa PET, uma letra A, ele vai tateando com a mão. Nisso que ele tateia, ele falou assim, eu não consigo identificar. Professora, posso mandar refazer? E ali, não adiantava só ter a atitude de colocar ele como um avaliador. Como avaliador. Mas o quanto que ele também tinha poder de fala. Não, você pode pedir para refazer. E os colegas entenderam que não adiantava não colocar ele no grupo. Era importante ter ele no grupo sempre, Deise. Porque Sim. a atitude inclusiva estava sendo construída com todos. Eu percebo, Estela, que às vezes o que mais me chama a atenção quando a gente fala dessa educação inclusiva, essa ação, são as barreiras, principalmente as barreiras da insegurança, né? A gente fica, o professor, a pessoa que está se formando, ela tem uma barreira da insegurança, um pouco até de você resistir a isso, né? Mas eu sinto que as pessoas às vezes se tornam inseguras em trazer essas pessoas para perto porque acabam não conseguindo entender de que forma elas podem lidar ou elas podem agir, vamos dizer assim. Eu tive também uma experiência para compartilhar aqui com você, que eu trouxe um professor e uma professora surdos, e eles vieram fazer uma fala na linguagem de sinais, e a gente teve o que os alunos não conheciam, né, que é uma tradução daquela linguagem, daquele diálogo. Então, eles falavam, né, na linguagem de sinais, e eu tinha uma pessoa verbalmente falando. E essa pessoa, e os alunos ficaram assim impactados, porque nunca imaginaram que a gente poderia ter um professor dando uma aula, fazendo uma atividade, uma pessoa surda, e ela conseguiu fazer a aula normalmente, fez tudo, estava tudo programado, tudo foi feito. Só que tinha uma pessoa interpretando, uma pessoa comunicando, e a gente ficava, as pessoas ficavam quietas, eu fiquei admirada, assim, para tentar prestar o máximo de atenção para que conseguissem fazer tudo o que estava sendo proposto. Só que, ao mesmo tempo, essa barreira atitudinal, assim, de entender, eu chamo de barreira atitudinal, de entender, né, esse olhar, né, esse professor, ele era um professor, eles são professores, e eles têm, sim, capacidade, eles têm, sim, condição de dar uma aula, de participar da formação de um outro professor, vamos dizer assim, né, de um outro profissional. Então foi muito interessante, mas ao mesmo tempo, aquela apreensão, né, aquela coisa assim, e agora? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? E eu tive ali pessoas dizendo, nossa, foi muito importante a gente perceber isso, porque até, assim, um dos professores comentou na aula, a professora, que ela não conseguiu se alfabetizar dentro do período correto. Por quê? Porque a escola não conseguia fazer isso. Até ela achar, ou a mãe dela participar muito, muito ativa, a família, é muito importante nessa relação da família, a família levar ela até uma escola que pudesse atender ela, em função dela ser surda e conseguir se alfabetizar. Hoje é uma doutora brilhante dentro da área de linguística. Então, todo esse desafio que a gente tem, né? Eu acho que é um desafio, e a gente está dizendo isso o tempo todo, você acabou de falar, isso está muito presente, isso está muito conosco, mas parece que é caro mesmo, né? A gente fala um tempo enorme de tudo isso, e mesmo assim a gente ainda tem
como você disse, o seu aluno ali, barreiras Uhum, atitudinais. Então, há uhum. barreiras atitudinais, né? A confiança de você saber que está no caminho certo. E dentro disso, né, professora Estela, dentro disso, o que você considera que seria, não sei se necessário ou talvez importante, vamos dizer assim, para a formação inicial nesse processo, né? Vamos pensar que a gente já é pedagogo, já teve algum primeiro contato com tudo isso, que dentro do curso de pedagogia a gente tem isso, né? O primeiro Uhum. contato, as primeiras análises, tudo que envolve conteúdo, que envolve a prática pedagógica, mas agora nós vamos avançar e queremos nos especializarmos em educação especial e inclusiva. O que você acha que seria importante para essa formação? Qual que seria o caminho, vamos dizer assim, a trilhar por essa pessoa que escolhe fazer uma especialização nessa área? É. Primeiro momento, Deise, eu acredito que assim, quando a gente está no curso de pedagogia, e o curso de pedagogia ele já dá uma base teórica, né? Mas também muito prática de como a gente consegue fazer isso. Mas ainda assim, a gente sabe que isso é muito pouco diante da multiplicidade que a gente vai ter de pessoas com essas características. Então, a minha atitude inclusiva com aquele estudante pode não servir para outro, né? Então, eu gosto de trabalhar alguns pilares nesse caminho. Um pilar é se você já estiver em escola, é você escutar os outros colegas. Então, o que o outro colega está fazendo? Gente, a sala dos professores é um espaço de formação continuada. Então, o que a Deise fez? Deise, como que você conversou com esse colega que veio, né, surdo? Como é que você falou com ele? Como é que você se portou? Qual foi a sua dificuldade? Qual foi a dificuldade dele? Porque a partir dessa troca eu consigo pensar em estratégias amanhã com uma outra pessoa. Né? Por muito tempo, Deise, eu tive uma inquilina que ela era surda. E muitas das vezes eu chegava para ela assim e falava: não entendi, não entendi. Ela era oralizada, ela não queria mais fazer uso do aparelho, ela falava muito rápido, eu falo muito rápido, mas eu entendo que nesses momentos eu viro a chave. Aí eu ficava assim para ela: eu preciso que você fale mais devagar. Aí quando não dava conta, ela digitava e me mostrava. Aí eu, entendi. E a gente seguia. Então, o primeiro passo que eu fazia é: eu preciso te entender, me dá mais estratégias. Então, é a sala dos professores, é fazer tudo que é curso que está aparecendo. E é mesmo. Apareceu um cursinho de 20 horas. Poxa vida, são 4 segundas. É aquela sexta-feira. É isso. Pode não atender a todos os seus estudantes, mas vai te criar estratégias para outros. Então, essas mini formações, mas eu entendo, Deise, que é importante a gente consolidar um conhecimento mais amplo, que é no campo da pós-graduação. Então, olha, mesmo eu fazendo pedagogia com licenciatura em educação especial, a minha primeira especialização foi em arte-terapia, em educação e saúde. Por quê? Porque eu acompanhava uma turma de crianças com síndrome de Down, com idade biológica de 7 a 9 anos de idade, mas com uma idade cognitiva de 3 e 4. E eles faziam uma atividade na escola em arte-terapia, e eu fiquei encantada com aquele mundo. E eu fui conhecer esse mundo olhando para a educação inclusiva. Depois eu fiz a psicopedagogia e orientação educacional, também com foco na educação inclusiva. E aí você pode me falar assim: mas Estela, você já tinha feito a tua pedagogia, mas ela não é o suficiente. A gente sempre está vendo coisas novas. Esse Isso ano, muda, né? Isso muda. exato. Os avanços legais, teóricos, tecnológicos, né? Esse avanço da sociedade como um todo, e na nossa área não deixa, também avança, né? Acho que Uhum. isso faz com que a gente se mova, né? Isso, isso. E esse ano, por exemplo, deve ter mais ou menos uns 4 meses, eu terminei um curso sobre o PEI, Planejamento Educacional Individualizado, que olha que na escola que eu estou hoje, há 3, 4 anos atrás, eu estava orientando os meus colegas como fazer um PEI. E aí eu estava numa palestra, olha, a vida vai dando essas voltas, né? Eu estava numa palestra, vi uma professora falando, e eu falei: gente, eu nunca ouvi isso do PEI. Isso do PEI para mim é novidade. E aí ela falou de um curso. Eu fui me matriculei no curso para ver melhor aquilo.
Então, ou seja, a gente precisa continuar essa formação, né? Sim, é uma necessidade, eu acho até, né, Uhum, dessa continuidade, né, das experiências que você vai trazendo, porque, como uhum, você falou, eu saí lá escolhi educação especial e inclusiva, mas ao mesmo tempo, o teu trabalho, a tua experiência, os seus alunos, os seus colegas de trabalho, tudo foi caminhando, vamos dizer assim, trilhando, para que você continuasse a buscar novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, colocá-los em prática, que é isso que eu acho que é bacana. Sabe, eu acho uhum. que a especialização, esse avanço que a gente tem enquanto conhecimento, enquanto agregando valor ao nosso conhecimento, né, que são esses cursos rápidos, ou cursos longos, ou pós-graduação, tudo que a gente vai agregando ao nosso próprio conhecimento, eu acho que isso faz com que o profissional esteja no ambiente escolar, ou mesmo em outro ambiente que tenha esse contexto, ele tem um impacto maior, sabe? Ele impacta mais. A gente acaba conhecendo melhor as pessoas e sabendo lidar melhor com tudo isso, na minha concepção, né? A partir daí, a gente tem, como você mesmo já disse ali, Estela, estratégias, né? Estratégias que podem nos ajudar. Então, além dos cursos, além das leis, vamos dizer assim, da questão da legalidade, desse avanço que tivemos, como é que você enxerga agora o ensino mesmo, a aprendizagem? Você acha que precisa ser personalizado ou ele não precisa ser personalizado? A gente tem condições de abranger de uma forma mais colaborativa e, ao mesmo tempo, ter esse olhar que o professor da educação especial ou o pedagogo ele precisa ter. Como é que você vê Deise, isso? então, eu vou usar aqui, não vou conseguir reproduzir a frase da Mantuan, mas eu vou trazê-la aqui porque ela diz uma coisa bastante interessante, e aí não está dentro da questão da educação personalizada, mas está dentro do olhar para a inclusão. Então, quando eu falo de incluir, eu estou falando de quem está excluído. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalho no ensino médio. Então, esse ano eu tive uma aluna que saiu para licença maternidade. Ela volta do mesmo jeito? Não. Ela não tem uma deficiência, ela não tem um laudo, mas é uma menina que passou a noite amamentando. E a gente que tem filho, a gente sabe que não é fácil. Que às vezes chegava na escola atrasada porque a criancinha estava enjoadinha, queria mais um pouquinho ela. Quantas vezes, logo no início, ela chegava na escola, professora, eu preciso ir no banheiro porque a mama encheu, eu vou precisar esvaziar um pouco. Essa menina, ela já precisa de um olhar diferenciado. Então, eu vou ter esse olhar personalizado para cada um dos meus estudantes, né? E não só para aquele aluno que está com um laudo, que tem uma deficiência, um transtorno. Então, hoje, pensar que a educação que eu tive, que possivelmente você teve, era a mesma para todos, e a gente sabia que todos não iam conseguir acompanhar, é Sim. a mesma situação que a gente está vivenciando hoje. Eu preciso personalizar o ensino. A dificuldade está em pensar que essa personalização eu não consigo fazer para cada um, mas eu posso atender a mais de um. Aí eu vou dar um exemplo. Para essa estudante, eu comecei a fazer alguns resumos. E aí uma outra estudante falou assim para mim: poxa, professora, com esse resumo para mim facilitou. O que eu pensei para uma atendeu a outra. Sim. E aí a gente vai acolhendo mais estudantes naquele movimento, né, Deise? Sim, a ideia da gente, na verdade, ter esse olhar, né, esse olhar que, de uma forma, ele é personalizado, mas ao mesmo tempo ele é abrangente, porque você deve ter uma sala com 20, 30 alunos, né, e 45. 45, então, eu tô, mas é mais ou menos assim mesmo, a gente, tô sendo modesta, vamos dizer assim, Isso, né, você foi mas fofa. com 45 alunos, né, com 40 alunos, e a gente ter que ter esse olhar para cada um deles, ou para cada, não digo nem a necessidade, mas aquilo que eles apontam para a gente como Isso. algo que possa ali ajudar, contribuir, fazer com que ele tenha um desenvolvimento talvez um pouco mais é, é, da forma que ele consegue.
né? Um pouco Uhum, mais da sua personalidade ou da sua persona, vamos dizer assim. Eu consigo ir por esse caminho, professor, então, se você me der as ferramentas, eu vou. E você acaba agrupando, vamos dizer assim, né? Você acaba fazendo com que as habilidades que as pessoas têm, às vezes até comuns, né, as mesmas, ou se complementam, elas se juntam. Né? Elas se uhum. complementam, elas vão se juntando. A partir daí, Estela, você acha que esse especialista, vamos dizer assim, já dentro da educação, que se torna uma pessoa especialista, você acha que ele precisa de ações, vamos dizer assim, de ações que possam contribuir com ele, por exemplo, materiais adaptados, eu digo materiais didáticos, o papel da família, né, o papel da própria escola, né, como que a escola faz essa ponte, vamos dizer assim, ou como que ela busca ali um amparo a todas as pessoas envolvidas. Como é que você enxerga isso? Tecnologia, como é que você enxerga a tecnologia também hoje dentro dessa área tão importante? Deise, eu vou trazer para você um outro exemplo que eu tive com outro estudante que eu acho que abrange um pouco dessas questões. Era no ensino superior, tá? Então ele veio fazer um curso de licenciatura. Em determinado momento, foi identificado pelo corpo docente que um rapaz, em torno de 25 anos, ele entrava na sala com a mãe. E aí o corpo docente, mesmo de ensino superior, eles não tinham trato. O que, que a gente faz? Aí quem é a pedagoga com educação especial? A Estela. Eu fui conversar lá. Eu também era professora dele. E aí meu primeiro momento foi identificar com essa mãe. E aí, quando eu fiz lá a chamada, já sabia o nome dele, eu fiz a chamada, passou ele e ela, eu, pera um momentinho, tudo bem, vamos conversar, o que está acontecendo? E aí eu precisava fazer um trato, né, um contrato ali com aquela mãe. Por quê? Porque ela entendia que ele poderia seguir no ensino superior sem um laudo, porque ela não gostaria que ele fosse tratado de forma diferente. Ao mesmo tempo, ela não confiava plenamente no desenvolvimento dele. Então, o primeiro contrato era o quê? Olha, no momento da aula, você fica do lado de fora, mas não da sala. Fica lá na lanchonete, vai tomar um café. E a gente foi fazendo esse trabalho de desmame dessa família, para ela construir essa confiança. Eu vou voltar nessa mãe depois. Esse rapaz, a primeira identificação que eu tive com ele na primeira aula é que, assim, você chegou agora, a gente começou a conversar, né, alguns minutos aqui, estamos falando sobre inclusão. Vamos dizer que ele, depois desse tempo todo que a gente está aqui na live, Deise, ele falasse assim, oi, Estela, você fez pedagogia com educação especial? E aí eu comecei a perceber que ele tinha lapsos de tempo. Então, ele ficava conectado com uma situação e não prestava atenção em tudo que eu estava fazendo. E ali eu tive que lançar mão de alguns recursos tecnológicos. Então, eu pedi que ele trouxesse um gravador, ele gravava as aulas. Eu estou falando isso de um pouco mais de 10, 12 anos. Não tinha-se tantas habilidades como temos hoje com o WhatsApp. Então, eu pedia que ele gravasse as aulas. Eu levava os textos, muitas das vezes, né? Porque às vezes ele se enrolava. Eu levava o texto pronto. Quando eu percebia que ele estava com aquele rostinho, que ele estava em outro lugar, eu pedia que os colegas ajudassem a sinalizar o texto. Alguns colegas começaram a fazer marcações para o texto dele e também se apropriaram. Então, ou seja, o recurso tecnológico ali era de um aparelho de gravação. E aí um dia um estudante falou assim, eu queria te falar que eu também gravei a sua aula sem sua autorização outro dia. E foi bom porque eu fiz a escuta, porque aí tem aquela questão do estilo de aprendizagem, né? E aí consegui consolidar melhor o conhecimento. Então eu entendo, Deise, que sem o contato com essa família, independente da etapa do ensino, né? Até por conta da dificuldade, a gente não consegue fazer nenhum outro trabalho com o estudante. Então, qual é a expectativa da família? É isso. Qual é a expectativa dela? Que ele fizesse um curso de licenciatura, que ele tivesse o diploma dele. Ele levou o dobro do tempo? Levou, mas era dentro do tempo dele. Quando ele terminou o curso, Deise, ela me procurou. E ela, o que eu faço agora? E aí ela veio fazer pedagogia. Olha, eu tenho um exemplo quase parecido. Não é Meu tão Deus, conta. parecido. É quase parecido. Mas é legal porque o meu exemplo, eu não era a professora da disciplina, eu era a coordenadora. Ai, que legal. Então, eu tenho uma aluna
que ela tem hidrocefalia. Sim. Então, ela tem bastante dificuldade. E num primeiro momento, quando eu falei com a mãe dela, a primeira vez que eu me apresentei para a família, para o pai, para a mãe, que eles vieram até a instituição, eu falei para eles que eu precisava de um tempinho para tentar conversar com os docentes e com a própria aluna, para que a gente pudesse entender aonde que a gente, ou de que forma a gente ia conduzir esse aprendizado. A mãe veio muito resistente, dizendo que precisava de uma tutora, que isso, que aquilo. Eu falei, não, ela sim, ela pode ter a tutora dela lá, fora da instituição, mas aqui eu quero que ela tenha alguns desafios igual aos colegas. Igual aos colegas. Eu quero que ela se sinta parte. Num primeiro momento foi bem difícil, bem difícil. Agora, que já faz um tempo, a mãe me pergunta sempre assim, quando eu falo, olha, vamos definir quantas disciplinas, a mãe sempre quer incluir mais uma, porque a aluna foi tendo autonomia, ela foi buscando a própria autonomia dela, consegue lidar melhor, porque ela era muito reprimida, dizendo, eu preciso fazer do jeito, desse jeito. A gente foi dando uma autonomia, então, às vezes, quando a gente define, ela não consegue fazer uma quantidade de disciplinas X, né? Então, definimos lá 3 disciplinas, a mãe sempre pergunta, mas não podemos incluir uma a mais, uma prática a mais? E daí eu falo, olha, podemos tentar, mas a gente vai correr um risco de talvez ela não se desenvolver tão bem, ou até ter dentro de um período, ter algumas crises ali que a gente quer evitar, porque é uma dificuldade. Então, vamos pensar juntas aqui, então, aquilo que você falou, trazer a família, né? Eu trouxe a mãe e disse, olha, vamos tentar dar autonomia, se a gente vê que não vai dar certo, nós damos um passinho para trás e depois impulsionamos de novo. Essa persistência, vamos dizer assim, nossa, né, de atender e de fazer essa visão, né, dizer, então o teu papel quanto docente em sala de aula é primordial para tentar verificar qual era a prática realmente que estava dando certo. E o meu papel de gestora era ver como que a aluna se sairia com os novos desafios dessa aluna. Né? Como que ela iria se sair? Eu poderia ter errado, e não tem problema, a gente erra, mas a gente estava tentando buscar não uma padronização, e sim algo que ela pudesse estar igual às alunas, ou no mesmo ambiente, na mesma forma, buscando as mesmas alternativas, entendendo da mesma forma, mesmo com ela tendo as dificuldades que ela tinha. E eu acho que o que você falou também dos seus alunos, os demais alunos, né, se apropriarem também de uma técnica de gravar ou de riscar o texto, é fundamental, porque eles também precisam, às vezes, e não se dão conta que isso é necessário. Que Exatamente. faz parte. Isso. E tem 2 questões que eu tive com esse estudante, Daisy. Uma foi, isso eu dei aula para ele no primeiro período, né? Eu era coordenadora de pedagogia, mas ele fazia outra licenciatura. E aí, quando foi em determinado momento, eu volto a dar aula para ele em legislação e políticas públicas. E eu lembro que determinado trabalho, quando eu fui distribuir o trabalho, né, na sala, e aí um aluno falou assim, professor, eu queria fazer o trabalho com ele. E aí ele olhou e ficou assim, meio reticente. Eu nunca fiz trabalho. Aí ele falou, eu nunca fiz trabalho com outro colega. Até porque, assim, meio que a turma ia, então vamos adotar ele agora, né? E aí um aluno falou assim, eu lembro que você falou uma coisa no primeiro período, eu preciso aprender a planejar para esse estudante. E não tem nada melhor do que aprender a planejar do que atuando com um. Então, ele era o objeto de estudo daquele grupo. E aí eles foram perfeito. fazer. Maravilhoso. Perfeito, porque daí a gente realmente quem está na formação, né, que você falou um pouquinho lá atrás, essa formação continuada, essa coisa de você buscar sempre, vamos dizer assim, conhecimento, né, para poder aplicar, para poder compartilhar, não tem desafio maior do que você ter ali e poder colocar a sua prática, né, a sua vivência cotidiana naquilo que está ali. Nossa, experiência riquíssima para todo mundo, né, em sala de aula. Isso. E é o que aconteceu também nesse exemplo que eu te dei, porque é muito gratificante você ver que daí a gente está acertando,
temos Sim. dificuldades, né? Você sabe disso, tem Uhum, dificuldades, mas ao claro. mesmo tempo esse suporte, esse compromisso, essa mediação, um momento, outro momento, isso faz parte do nosso caminhar, do nosso conhecimento. E eu vejo que isso, Estela, não sei, você teve uma pedagogia talvez mais focada dentro da área da educação especial. No meu caso, não. Então, a especialização para mim era muito importante. Sim. Conhecer era muito importante, porque eu não tinha esse conhecimento, né? Uhum. Não estava muito alinhada a isso. E na época que eu me formei também não se falava tanto, não tinha tantas inovações e tantas profissionais voltados para isso. Então, para mim era importante. E hoje continua sendo importante. Sim. Continua sendo importante. A gente precisa, mesmo todo dia, lidando com isso, tentando pensar nessa mediação, no suporte, no compromisso, na família, na relação do aluno, de que forma ele vai aprender, como ele vai aprender, o que ele está aprendendo. Isso é todo dia, né? É o degrau a degrau ali, eu subindo e a gente aprendendo gradativamente e de uma forma contínua, como você Sim. mesmo disse. Para a gente continuar, Estela, uma outra questão que eu queria abordar aqui com você, Claro. o que você acha? Como que você vê a cultura escolar, vamos dizer assim? Você acha que existe a possibilidade de uma mudança dentro dos pensamentos dessa cultura da escola? Uma escola que não tenha tanta vivência da educação especial, ou essa escola já está bem preparada, ela está aberta, vamos dizer assim, a crescer nesse sentido? Como é que você vê? Eu gosto de falar cultura escolar. Se você tem Uhum. uma nomenclatura diferente, diga, compartilhe com a gente, que é muito importante. Não, eu também concordo com a cultura escolar. E o que eu tenho visto, Daisy, e eu acho que você também vai concordar, é que a gente está num processo de caminhada. A gente não está como acho que a gente gostaria, né? Quem levanta a Sim. bandeira da inclusão, quem levanta a bandeira de trazer os excluídos para a escola, de uma educação personalizada, de uma educação mais humanizada, menos meritocrática, enfim, com tudo isso que eu acho que a gente divide enquanto posicionamento, né, profissional, a escola ela tem caminhado para essa cultura. Por mais que falar de inclusão é falar de um leque de possibilidades. Eu estou falando do aluno com transtorno ao aluno que tem um laudo fechado. No meio desse caminho tem várias outras coisas, né? Esse ano, numa das turmas que eu tenho acompanhado, eu não tenho ninguém com um laudo fechado, mas eu consigo identificar transtornos psíquicos, eu consigo identificar déficits de aprendizagem, né, de hiperatividade, de atenção. Então, consigo identificar um monte de coisa com um olhar. Não estou aqui dizendo que eu estou rotulando ou mesmo dizendo que eles têm. Mas a gente percebe, né, na construção da Sim. frase, na construção da ideia. Então, essa cultura, ela tem caminhado. Eu percebo que ela caminha, não do mesmo jeito como a gente gostaria. E eu ainda vejo que os professores são menos, como eu posso dizer, menos medrosos. Eu acho que essa é uma palavra que se coloca por alguns colegas, pelo menos na escola que eu estou, eles são menos medrosos. E assim eles têm perguntado mais, como é que eu falo, né? Esse ano a gente tem lá na escola um aluno que ele tem baixa visão e uma professora falou assim, eu não sei como é que eu falo com ele. Eu falei, já perguntou, professor? É perguntar. Ela não sei nem como fazer uma prova, a prova dele pergunta como é que ele prefere. E aí é as dicas iniciais, né? É uma prova com uma letra ampliada. Ela falou assim, então é isso que ele disse? Ele pediu para mandar para ele tudo que ele fosse colocar no quadro, se eu poderia mandar num rascunho em fonte, eu acho que era 24, negrito. Falei, porque ele deve ter só uma baixa visão, então ele precisa de uma letra mais ampliada. A prova também precisa ser impressa dessa forma. Então, assim, eu entendo que o medo dela não pode paralisar. O medo tem que ser aquele que te leva a perguntar para um colega, a dividir com o outro, o que a gente pode fazer para seguir. Eu percebo que também, Daisy, a gente que está na pedagogia, a gente vivenciou muito mais a inclusão, porque essa criança entra na escola na educação infantil,
o professor, ele percebe que tem alguma coisa que não está caminhando com aquele desenvolvimento. Eu estou falando aqui, gente, das etapas de Piaget, não é isso? Que a gente sente que não está, mas eu não posso dizer que aquela criança está atrasada. Ele chega no Fundo 1, tá no processo de alfabetização, e até um tempo atrás, ele ficava retido nessa etapa. Ele só ficava com a gente da pedagogia. Hoje, com o diálogo, ele passa do fundamental, ele chega no ensino médio. Então, esses grupos de professores também tiveram que vivenciar esses desafios. E agora a gente vive os desafios no ensino superior, que é um direito de aprendizagem, né? De ele chegar até onde ele quiser. Exatamente. E eu vejo, você falou ali dos professores, né? Eu acho que as capacitações ou os cursos que a gente faz, ou a própria sala de professores, como você disse, né? Um exemplo tão bacana, fortalecem. Sim. Elas nos fortalecem, assim, elas podem trazer mais segurança para a gente, né? Elas podem quebrar essas barreiras atitudinais que a gente acaba tendo às vezes, né? A gente falou lá no início da nossa fala. Estela, o papo está maravilhoso, a gente está caminhando já para o final, acho que é um papo, assim, é sempre muito bom falar sobre educação, enfim, eu gosto muito. Queria que você dissesse aqui para a gente ir fechando, quais seriam os caminhos possíveis, né, para que a gente pudesse transformar mesmo, fortalecer esse professor, né, as suas ações, pensar numa comunidade escolar dentro dessa diversidade que a gente tem hoje, que valoriza essa diversidade. Como é que você enxerga isso? Como é que o ensino superior pode contribuir né, para esse professor que a gente está formando, para esse especialista que nós estamos formando com as nossas pós? Como é que a gente contribui? Como é que é o teu olhar para isso? E aí eu vou voltar, Deise, lá naquela primeira questão que você trouxe, atitude inclusiva. Atitude Legal. inclusiva está em terminar essa live aqui e clicar e se inscrever num curso de pós-graduação, né? Que a gente tem aqui também um curso de pós-educação inclusiva. Ou Exatamente. mesmo, né? Ou mesmo, eu não quero fazer uma pós agora, mas acho que eu vou fazer um curso de pedagogia. Eu acho que eu preciso ampliar, mesmo você sendo um professor de outra etapa do ensino. Porque o campo da pedagogia ele é muito amplo, né? E ele pode trazer esse olhar que permite você incluir a todos, né? Então, eu reforçaria a especialização, porque eu acredito que ela te dá insumos, né? Até para você melhorar na sua carreira profissional, né? Muitas empresas, e que eu estou falando aqui, escolas, ou mesmo quem já é concursado, Deise, ele pode mudar de nível por conta de uma pós-graduação. Então, isso também é um ponto importante quando a gente fala de um curso de pós-graduação. Mas, para além disso, você seguir pessoas que defendem a causa da inclusão nas redes sociais, você ler essas pessoas, sabe? Você se propor a ouvir outras histórias, né? Sair do comum. Ouvir a Estela, que é a professora, né, que dá aula para educação inclusiva, é diferente de você acompanhar, por exemplo, uma jornalista que é mãe de uma deficiente. Ela vai falar com uma vivência que vai unir a experiência dela com o que a gente está dialogando aqui na teoria. Então, essa é a minha sugestão, Deise, esses colegas ampliarem, ouvirem, lerem essas pessoas. Ai, fantástico, Estela. Eu acho que bem compartilha muito com o que eu penso, né? Com esses apoiadores que a gente tem hoje de uma educação transformadora, de uma educação que valorize a diversidade, de uma educação inclusiva, né? Que inclua mesmo, seja qualquer contexto, qualquer cenário, a gente tem a oportunidade de proporcionar isso, né? Quem está na área da educação, quem está em qualquer contexto da educação, quem está fazendo uma pós, quem vai buscar uma pós, quem está nos cursos de licenciatura como um todo, tem essa capacidade de se tornar profissionais especializados e profissionais que vão fazer a diferença. Eu acredito muito nisso, né? Nessa questão de você fazer a diferença nem que seja para uma pessoa, para duas pessoas, você está ali pronto, de coração aberto, para que essa pessoa consiga realmente
ter o seu processo de ensino-aprendizagem concluído, ou iniciado, ou pautado naquilo que você acredita, ou naquilo que dá certo para ele, como você deu o exemplo do seu aluno, né, que era cego, que é cego. Então, a ideia é essa. Eu acho que a gente precisa realmente de pessoas, né, que queiram realmente, e a gente está super aberto. A nossa pós são cursos muito bons, são cursos que estão alinhados a tudo isso que a gente falou, né, estão bem alinhados a tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente compartilhou. Ter esse olhar para essas capacitações faz parte hoje de qualquer educador, né? Eu acredito muito nisso. Então, Estela, eu tenho só a agradecer muito você. Ai, adoro, adoro, adoro. Agradecer essa palavra. É verdade, é verdade. Eu acho que a gente faz uma dupla bem legal. Eu gosto bastante. Eu acho. Eu A também. gente deu match. Exato, exato. E a gente pensa muito igual sobre a área, né? Pensa muito sobre a área da educação, que é uma área que nós somos apaixonadas, né? Pelaquilo que fazemos. Então, eu convido todo mundo a assistir a gente, convido todo mundo a conversar com a gente, a entrar nas redes sociais da GRAN Faculdade, olhar os nossos cursos, se tiver dúvidas, conversar conosco, nós estamos aqui abertas para conversar, e agradecer você por esse papo, por essa conversa descontraída, por essa conversa cheia de ensinamento, de experiências, de vivências suas, foi muito importante para todos nós. Agradeço muito. Eu que agradeço, Deise. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter, assim, sabe, café com as coordenadoras. Acho que a gente podia fazer. Isso, vamos lançar uma série. Café com coordenação e bobagem, café com bobagem e coordenação. Café, chá, porque aí tem chá. Aí eu chá. Galera do boa, boa, concordo também. Tem galera que gosta de chá, né? Isso. Eu prefiro cafezinho. A gente faz um papo semanal, quem sabe? Olha que estamos lançando ideia aqui, hein? Estamos lançando ideia. Estou adorando. Exatamente. Muito bom, muito bom. Vamos mesmo. Estela, mais uma vez, então, agradeço você, agradeço todo o bate-papo. Fico muito feliz. E obrigada. Até a próxima, tá? Até a próxima. Um beijo para todos e todas. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.